E nossa igreja batista, aqui no bairro de Bom Retiro, em Curitiba, fica no endereço Avenida Desembargador Gucimas, 1772. Você é nosso convidado, amém? Hoje eu quero tratar sobre os milagres de Deus em nossa casa. Quando Josué, ele encerra a sua campanha, Josué, ele é um discípulo de Moisés, é um vencedor, ele tem uma trajetória onde ele não sofre nenhuma derrota, ele é absolutamente invicto. E esse homem, ele vai não só peregrinar nos entornos de Israel, ele não só viveu um tempo no Egito, mas também ele vai entrar dentro da terra da promessa, e ele vai conquistar toda aquela região que hoje nós conhecemos como Palestina, a terra do crescente fértil, é a terra de Canaã. Ele vai tomar posse de tudo aquilo e no final ele vai dizer: vocês não podem esquecer de uma coisa, eu e minha casa, não somente eu, mas a minha casa, no sentido, aqueles que estão mais próximos de mim, que vivem dentro daquela intimidade familiar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é sobre isso que eu quero tratar. Um dos personagens mais impactantes da Bíblia Sagrada, ele era um homem, um coletor de impostos, ele era um homem odiado dentro da sua própria nação, riquíssimo, mas que não sabia o mal que ele fazia para o seu povo, a maneira como ele estragava a vida de muita gente. E esse homem tem um encontro com Jesus dentro da sua casa. O seu nome é Zaqueu. Um dia Jesus entra na sua casa e junto com Jesus entra a salvação. Diz assim Lucas capítulo 19, do verso 5 ao verso 10. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus, ele tem uma maneira muito especial. A gente vai encontrar no Evangelho de Lucas, é um evangelho que trata de Jesus dentro das casas. Ele vai para Cafarnaum e ali ele encontra a sogra de Pedro doente, com febre. Ele cura a sogra de Pedro dentro da casa de Simão. Ele faz milagres em Caná da Galileia, aonde ele transforma água em vinho. Ele cura paralítico, ele visita dentro da casa de Marta e Maria. Ele tem uma visita, uma refeição toda especial, preparada por Marta, e que Maria fica aos seus pés. Então, você vai ver Jesus, ele indo de casa em casa, e visitando as pessoas, e trazendo os benefícios do reino do céu, trazendo o reino de Deus sobre essas casas. Zaqueu era um homem baixinho, e por isso ele sobe numa figueira brava. A gente vai em Jericó, e a figueira está lá até hoje. E Jesus, ele não passa no meio daquela multidão e insensivelmente. A impressão que a gente tem é que Jesus pega essas vidas que aparentemente estão estragadas, aparentemente elas não podem alcançar salvação, escandaliza. Eu fico olhando para Jesus, por exemplo, quando ele chama Paulo, o apóstolo Paulo, para tomar conta do evangelismo dentro daquelas nações que não eram cristãs, que não eram judaicas, perdão. Eu falo: Deus, não era mais fácil só pegar Pedro,
que já estava ali no meio do contexto judaico, conhecia a tua palavra, e já tinha aquela unção que o Senhor tinha dado para ele, tinha recebido as chaves do reino do céu. Não era mais fácil o Senhor ter mandado Pedro? Mas impressionante é como Deus, Ele usa as coisas ignorantes, pobres, para que escandalize aqueles que se acham alguma coisa. O povo odiava Zaqueu. O povo achava assim, mas tem tanta gente boa para Deus visitar. O Deus vai visitar logo a casa desse. Esse homem é uma porcaria de vida. Esse homem não presta. Esse homem é um ladrão, esse homem é um corrupto. Esse homem é um ladrão. E quando Jesus fala, eu vou entrar na casa desse homem. Então tem muita gente que pensa, tem muita gente que acha que Deus não vai visitar a casa dele, porque a si mesmo ele se percebe como alguém indigno. Mas Jesus, no meio da multidão, ele repara no baixinho, naquele que ninguém vê, ele olha para o alto e fala, esse moço é Zaqueu. E ele diz, hoje me convém entrar na sua casa. E ali dentro da sua casa, apesar da rejeição da multidão, Zaqueu tem o seu coração transformado, e ele fala, eu vou dar metade de tudo que eu tenho. Você já imaginou você dar metade de tudo que você conquistou a tua vida inteira? Você fatiar a tua casa em dois? Você tem 2 bicicletas, uma você dá, uma fica contigo. Já pensou nisso? Você pega tudo que você tem no banco, aí tuas moedas, teus trocados, tua poupança, teu investimento, você divide. Tem gente que fala assim, pastor, vai ser bom que eu vou dividir metade das minhas dívidas. Ele vai ajudar a pagar comigo. Mas ele divide tudo aquilo que ele tem. Ele fala, e tem mais, se eu defraudei alguém, se eu extorquir alguém, eu vou beneficiar ele, porque eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus diz, hoje entrou salvação dentro de casa. A salvação, gente, entra dentro das nossas casas. É por isso que Josué vai dizer, eu e a minha casa. Ele toma a responsabilidade para si dessa vida com Deus. Deus, ele quer fazer paz com o ser humano. E diz assim, Romanos 5,8, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, vou repetir, éramos eu e você, inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos é uma carta que o apóstolo Paulo, ele apresenta o favor de Deus. Ele está dizendo, olha, você era casado com a lei. Só que quando a lei morre, você está livre, como uma mulher é casada com um homem, ou o homem é casado com uma mulher, e quando ele morre, ele está livre para casar com quem você quiser. Ele vai dar exemplos do dia a dia, para nos incentivar a nos aproximar de Deus. Ele começa quebrando o orgulho do homem, ele começa dizendo, ele começa nivelando o ser humano, todos nós, colocando todos nós dentro do mesmo espaço, dentro da mesma dimensão. Ele fala, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós éramos inimigos. O teu inimigo não é alguém com quem você faz paz. O teu inimigo é alguém contra quem você entra em guerra, porque ele é teu inimigo. E aqui a Bíblia diz que Deus, ele veio para trazer paz no relacionamento que nós temos um com os outros e no relacionamento que nós temos com Deus. Por isso que a gente não precisa ter medo. O príncipe da paz, é assim que Jesus, ele é denominado. Esse texto de Isaías 9, que diz que ele é maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade e o príncipe da paz. Esse é o nome do Filho de Deus. E esse príncipe da paz, ele quer entrar dentro da sua casa. Ele quer viver e trazer para você um ambiente de relacionamento com Deus que já está pacificado. Não há nada mais que você deva fazer, senão
trazer o príncipe da paz para dentro da sua casa, para que a sua casa se torne uma casa de paz. E o meu povo habitará em casas de paz, em habitações seguras, em recessos de repouso. O texto de Isaías 32, ele está combinando com o lugar. Existe um porto, existe um porto em Israel, no sul de Israel, uma cidade chamada Ascalon, fica um pouco abaixo de Tel Aviv. Aquele lugar foi consagrado pelo Senhor para o povo de Israel como um lugar de recesso, de segurança e de descanso. Ascalon é o lugar, um balneário, para que o povo de Deus que vinha da guerra, o povo de Deus que vinha das suas lutas, fossem passar momentos de descanso. E é isso que ele está falando. Esse lugar, a tua casa vai ser uma casa de repouso, uma casa de descanso, uma casa onde você pode se abrigar. A casa é um lugar de segurança. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Não há nada melhor, você está numa tempestade, você entra dentro de casa e fala: aqui eu estou seguro. Lá em fora, o raio, o trovão, a chuva, o vento, o pau está quebrando naquele clima horroroso, mas você está seguro dentro de casa. Existe um psicólogo americano, o nome dele é Abraham Maslow, você já deve ter estudado sobre ele. Ele ele faz uma pesquisa dentro da comunidade negra judaica, lá nos Estados Unidos, e ele estabelece o que a gente chama de pirâmide de necessidades do homem. A base da pirâmide significa que é aquilo que é o elemento que você não vive sem ele. Você não vive sem comida, você não vive sem água, você não vive sem respirar, você não vive se você não conseguir ter um espaço para as suas necessidades biológicas e fisiológicas. Todo ser humano precisa disso, qualquer um, sem isso ele não sobrevive. Logo acima dessa pirâmide, existem as necessidades de segurança que devem ser supridas. Você quer segurança nos seus relacionamentos, você quer segurança na sua casa, você quer que o teu carro dentro do estacionamento esteja seguro, você quer segurança no seu trabalho, você quer segurança alimentar, você quer segurança na sua saúde. É logo acima daquilo que é básico. Existem depois outras camadas, a camada do amor, da afetividade, das realizações, das conquistas e das realizações pessoais. Mas a segurança é base para uma vida tranquila. E quando Jesus fala sobre isso, quando Deus fala sobre isso, Ele está falando que o Salmo 4, Ele está dizendo assim: eu vou me deitar, eu vou dormir em paz. Por quê? Porque o Senhor é aquele que guarda o meu sono. É o mesmo Deus do Salmo 127 que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. A presença de Deus em casa, ela faz muito mais do que milagres. A presença de Deus em casa, ela chega quando? Quando você abre a porta para Deus entrar. A nossa igreja tem um movimento, tem um ministério chamado Moving. É o ministério de células da nossa igreja. Nós temos nos organizado, para você ter uma ideia, todos os dias, de segunda a sexta-feira, todos os dias de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até as 17 horas, nós temos pelo menos um plantão de pastor aqui. Se você chegar qualquer dia aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, das 10 da manhã até as 17 horas, um pastor do nosso colegiado vai te atender. Além disso, tem pastora Clene, pastor Davi, a missionária Dulce, o doutor Jaime Endres, a doutora Anne e a doutora Lília Endres. Todo esse time está entregando a vida para socorrer você, para aconselhar você, para abençoar você, para orar com você e para caminhar com você. Isso fora os atendimentos que os gabinetes recebem diariamente através da agenda que é feita através da secretaria da igreja. Mas nós estamos motivando a igreja para que cada casa, cada uma das nossas casas, seja um lugar
seja uma igreja e cada um de vocês seja um ministro do Evangelho. Por quê? Porque dentro das casas tem que ser estabelecido um lar de paz. É isso que Deus quer para a gente. Além dos pastores que formam o colegiado e o time de pastores, nós estamos levantando uma liderança dentro das casas. Isso vai beneficiar somente você. Somente você. Deus, ele está à porta de casa. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Jesus está falando para a igreja de Laodiceia: eis que estou à sua porta e bato. Aquele que abrir a sua porta, se você ouvir, abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, eu vou cear com você. Existe um momento em que você fala assim, tem muita gente que acha que encontra com Deus somente no domingo. Não, aqui no domingo é o dia de você refocalizar, é o dia de você se reequilibrar, é o dia do encontro da congregação dos justos. É assim que a Bíblia diz. A igreja é o lugar onde Deus ordena a vida e a bênção para sempre. É a igreja do Senhor. Mas Jesus, ele não fica preso dentro de um espaço. Jesus, ele é o príncipe da paz, que bate a sua porta e quer entrar na sua casa. Uma casa em paz com Deus. Lucas 10, 5 e 6. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem aí forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará para vocês. Há uma passagem lindíssima no segundo livro de Crônicas, capítulo 6, quando a arca do Senhor, ela vai parar, ela vai ser levada para a casa de um sujeito chamado Obed-Edom. Obed-Edom é um moço que abriga a arca do Senhor, que tinha sido capturada numa guerra. A arca era uma caixa de madeira de acácia, revestido de ouro, que naquele tempo apontava para Jesus, e que eu tinha um lugar chamado propiciatório, onde os sacrifícios do povo de Israel faziam com que Deus se tornasse propício e perdoasse os pecados do povo. Tudo isso eram símbolos, eram sombras de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mistério de Deus que foi revelado. E aquela casa foi abençoada pela presença de Deus naquele lugar. Lucas 10, 6 diz que quando você entra numa casa, você é que carrega a paz. E quando você carrega a paz e declara a paz de Deus, se aquelas pessoas forem de paz, ele diz que aquela palavra se transforma em bênção. Então a bênção de Deus vai ficar naquele lugar. Agora, pastor, e se a casa não for de paz? A bênção de Deus volta para você. Você não desperdiça. Você não joga nada fora. Você transfere aquilo que você tem. Você lança o reino de Deus. Você anuncia a chegada do reino de Deus, o reino de paz. Mas nesse mesmo momento, se aquela casa não quiser receber, aquela bênção vai voltar para você. E você vai voltar pleno e sair pleno do mesmo jeito. Paz que Deus dá, não é a paz desse mundo. Jesus diz, eu vou te dar uma paz, e ela não vai ser igual à paz desse mundo, não. A paz que eu vos dou, eu não vou lá dou, como o mundo dá, eu vou dar uma paz para sempre. Gente, quando você, à medida que você vai caminhando nessa jornada de fé, você vai perceber que Deus, ele não vai te abandonar. Quando ele fala, e nós lemos isso em Romanos capítulo 4, quando ele fala que Deus se reconciliou conosco, nos perdoou, quando nós éramos ainda pecadores. Ele está dizendo o seguinte, havia um momento na minha vida, na sua vida, que você olhava para si mesmo e falava assim, Deus não vai me aceitar. Eu olho para mim mesmo, eu me olho no espelho e falo assim, meu Deus, o senhor tem certeza que o senhor quer me salvar? Tem certeza que o senhor quer fazer uma aliança comigo? Tem certeza que o senhor quer chamar a mim? É isso mesmo? Deus, será que o senhor não escorregou aí no céu, bateu a cabeça? Não é possível. Deus, o senhor quer entrar na casa de Zaqueu? Você quer entrar na casa desse desonesto? Você quer entrar na casa dessa pessoa que a gente odeia? Não, Deus,
ele se reconciliou conosco. Nós éramos inimigos, mas ele fez a paz através do seu Filho Jesus. Mas não é uma paz que você vai sair daqui, vai discutir no trânsito, vai se aborrecer, vai ficar triste, vai passar por momentos difíceis. Não é uma paz que você vai perder. Perdi a minha paz. Já viu isso? Pastor, hoje de manhã eu já perdi a paz de manhã cedo. Não. A paz de Jesus, ela não se retira da sua vida, porque as circunstâncias da sua vida, elas são contrárias a você. A paz que você tem com Deus, ela não vai embora porque você fica doente, ou porque você está passando por um momento em que tua empresa vai fechar. A paz de Deus, ela permanece para sempre. E quando a paz de Deus entra, eu quero aqui caminhar dentro dessas casas que Deus visitou, que Jesus visitou. A primeira casa, ela está num lugar chamado Caná da Galileia, que fica para as bandas de lá do Jordão. Quando Jesus é batizado no Jordão, a gente atravessa o Jordão. Esse lugar, hoje, na Jordânia, um espaço dentro da Jordânia, ali Jesus transformou uma crise dentro de um casamento. Jesus é convidado com os seus discípulos para entrar numa casa e participar de uma festa. E ali o vinho, que alegra o coração do homem, acabou. E festa de judeu sem alegria não é festa. Você sabe que o judeu não pode chorar, vocês sabem disso. É proibido chorar. Só tem, Deus fala assim, você não vai chorar, você não vai ficar triste. Faz a festa das trombetas, faz a festa do Pentecostes, que é a festa da colheita, faz a festa dos pães asmos, faz a festa da Páscoa. Mas tem um dia, que é o chamado dia do perdão, nesse dia você vai chorar. Aí chora pelos teus pecados, confessa os teus pecados, mas Deus vai te perdoar e você vive feliz porque você está perdoado. E acabou o vinho ali em Caná da Galileia. E aí Jesus transforma aquela crise em tempo de alegria. Ali ele começa, ali ele revela quem ele é. Esse é o primeiro milagre de Jesus que acontece aonde? Dentro de casa. Deus visita a casa. Jesus, ele sai da igreja. Naquele tempo, o templo tinha sido destruído, então eles se reuniam em sinagogas. Você vai ver sinagoga em Jerusalém, você vê sinagoga em Cafarnaum, você vê sinagoga em Nazaré, você vê sinagoga espalhada em toda Israel. Jesus está numa sinagoga, mas ele sai da sinagoga. Jesus sai da sinagoga, ele sai da igreja para ir para onde? Foi à casa de Simão, foi à casa de Pedro. A sogra de Simão estava com febre alta, e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé, junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Essa expressão, imediatamente, ela vai se repetir, você vai ver isso todas as vezes que Jesus entra dentro de uma casa. Quando Jesus, ele se manifesta, não é que ele se manifesta com dons só dentro da igreja. Tem muita gente que pensa que o dom que Deus dá é só para ser manifesto aqui na igreja. Não, porque eu toco louvor, mas só toco na igreja. Qual é o teu ministério? Não, eu prego na igreja. Qual é o teu ministério? Não, eu sou profeta na igreja. Eu oro em línguas na igreja. E do dom não é algo que Deus dá para você e te entrega na porta do templo, e depois quando você fala, ele fala, me dá de volta aqui. Não, você vai com ele. Quando você caminha junto com o reino de Deus. Jesus, ele não manifesta seus milagres apenas aqui, mas ele manifesta os seus milagres dentro das casas. Quando Lucas capítulo 5, é a mesma passagem de Marcos capítulo 2. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. E continua o texto: para que vocês saibam que o Filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele recebe a cura dentro de casa para voltar curado
para sua própria casa. Em Lucas capítulo 8, Jesus chega num lugar, era um cemitério. Ali havia um endemoniado da região de Gádara. Quando nós passamos de barco na Galileia, a gente olha para o lado contrário, do lado de lá de Tiberíades, a gente vê a região dos Gadarenos, que hoje aponta ali para a Jordânia, é do ladinho, fica a 2 quilômetros. Ali Jesus encontra um homem enlouquecido, um homem que vivia se cortando, um homem violento, um homem que ninguém podia segurá-lo. Jesus cura aquele homem, repreende aquela legião de demônios, e aí você conhece a história, os habitantes da região expulsam Jesus, e aquele homem fala, deixa eu ir com você. Ele falou assim, não, volta para a sua casa, e diga para todos a bondade que Deus fez em teu favor. Vocês conhecem a minha história, eu não nasci num lar cristão, e eu não casei com uma esposa que tinha todos os princípios cristãos, pelo contrário, nós vivemos uma mistura de esoterismo, misticismo, ocultismo, mas eu nunca vou esquecer de um dia específico na minha vida, quando eu e Fabíola, já convertidos, eu primeiramente, depois pastora Fabíola, a pastora Fabíola entregou a vida dela a Jesus num jantar desses evangelísticos, que um homem deu um testemunho, ela falou assim, essa história dele é minha história. Ele fez um apelo, você quer receber Jesus? Se você quer receber Jesus, fique em pé. Ele fez uma oração, ele pediu para cada uma das pessoas também repetirem essa oração, inclusive a pastora Fabíola. Naquele dia, algo aconteceu, e algo aconteceu na nossa casa. Por quê? Porque a pastora Fabíola frequentava um centro ocultista, e na manhã seguinte, a chefe daquele terreiro ligou para ela perguntando o que aconteceu que os guias, aqueles espíritos imundos, o que aconteceu que os espíritos imundos não conseguem mais entrar na sua casa. Você não faz ideia de quando você faz essa aliança com Deus através de Jesus, como a sua casa pode ser um lugar de restauração, como a sua casa pode ser um lugar de cura, como a sua casa pode ser um lugar de recomeço, pode ser um lugar de paz. Aqueles homens, eles viram uma multidão e falou, e agora? Se você vê as casas naquela região, elas eram feitas praticamente abrindo buraco na terra. Eles abriam um buraco, faziam uma escada, colocava pedras e madeira em volta. Então, você praticamente olhava o teto da casa. Então, aqueles homens percebem um buraco pelo teto, ou abrem um buraco no teto, segundo Marcos capítulo 2, e ali coloca um homem que ele tinha um problema, o problema dele era pecado. E aquele homem recebe de Jesus, dentro de casa, uma palavra: os teus pecados estão perdoados. Mas a multidão sempre duvida, o incrédulo, ele fala assim, não, Jesus não pode fazer isso. O homem é cheio de querer dizer para Deus o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. O nome disso é incredulidade, é uma incredulidade disfarçada. Mas Jesus diz, para que vós saibais que o Filho do Homem, essa expressão Filho do Homem, designa Jesus, desde o livro do profeta Ezequiel, desde o livro do profeta Daniel, é o Filho do Homem. Esse Jesus, ele diz, para que vocês saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta, toma a tua maca e pega essa bênção e volta para a tua casa. E a gente começa a reparar como é que é dentro de casa, como é que a presença de Deus em casa vai trazer restauração. Lucas 5:29, então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus, aonde, gente? Em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Por que essa palavra publicano aparece? Porque assim como Zaqueu era publicano, o publicano era alguém tão odiado, que esse nome
era sinônimo, era um adjetivo, quando você queria desprezar alguém, falava assim, seu publicano, seu corrupto, seu desonesto, seu ladrão. Talvez hoje você não se importe com isso. Tem gente que até vota nesse tipo de gente, acha que esse é benfeitor. Tem gente que não se importa, mas naquele tempo você não compreende. Um ladrão, ele era alvo da maldição do Senhor. Não só porque a Bíblia diz não roubarás, mas porque a Bíblia diz que o ladrão, ele conta com a desgraça contra ele. O ladrão, Zacarias capítulo 5, verso 3, ele recebe uma maldição que entra dentro da sua casa. Maldito que rouba. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Maldito que jurar falsamente pelo meu nome, eu mandarei a maldição, ela entrará na sua casa e destruirá a sua casa. Então o povo tinha meio que medo desse povo. Eu quero misturar com esse povo. Mas aí Levi, que era um publicano, olha só como é que Deus é, gente. Ele faz um banquete. Esse Levi vai se transformar em discípulo de Jesus. Esse homem que era odiado pelas pessoas, vai se transformar no primeiro evangelista. Levi era chapa, ele era amigo de Pedro. O evangelho que você lê no Novo Testamento, o primeiro deles, o evangelho de Mateus, é o evangelho de Levi. Esse era o nome dele judaico, e Mateus era o mesmo nome dele. Esse homem dá um banquete. Quem é a turma que está na casa dele? Só gente que não prestava. Publicanos, para você ver o nível. Sabe quem estava lá? O fulano, aquele miserável do ciclano, aquele peçonhento do Beltrano. Só tinha gente que não prestava e Jesus estava lá com essa turma dentro de casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas, mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixavam-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Dentro da casa de Levi, aprenda isso. Não importa onde você está. Ah, pastor, eu vou pedir demissão, porque no meu emprego só tem ímpio. Eu vou pedir demissão porque no meu emprego só tem gente ligada ao ocultismo. Presta atenção. Se você, aonde você está, no esporte que você pratica, no hobby que você tem, na torcida que você vai, no emprego, na escola, se você não é um homem que leva a presença de Deus, quem vai levar para eles? Quem vai levar, gente? Eu ontem preguei em Brasília, na Igreja Batista lá de Brasília. Aí no final do culto, terminou tudo às 5 da tarde, eu peguei o avião para voltar para Curitiba, juntou uma turma lá de generais, brigadeiros, coronéis, oficiais superiores, tudo comigo, se encontraram comigo, um povo que serviu comigo, que foi cadete comigo, que era ímpio, estava tudo lá. Falei, você é crente? Eu, Lobo, estou te seguindo há tanto tempo. A gente nem sabia. E eles começaram a falar para mim sobre a maneira como o evangelho tem entrado dentro das repartições, dentro dos setores. Brasília é separada, né, por um monte de setor, o setor industrial não sei do que, o setor dos tribunais, o setor hoteleiro. E eles contando como o evangelho de Jesus Cristo, ele está mudando o coração daquela cidade, mergulhada. Gente, Brasília é uma cidade mergulhada no ocultismo desde a sua fundação. Desde Juscelino,
Desde que tudo começou ali, você vê que tem um monte de simbolismo místicos na própria estrutura arquitetônica de Brasília. Quando você pega o plano piloto, tem tudo uma construção com um sentido místico, com um sentido religioso, de caráter perversamente religioso. Então você começa a ver e fala assim, aquele moço ali, ele é o delegado que está lá no departamento de segurança, não sei das contas. Aquele outro ali, aquele irmão é superintendente da Caixa. Aquela mulher ali, ela é do banco, não sei das contas. E como que o evangelho, entrando dentro de casa... Então, se Levi não se converte, se o publicano não chama os publicanos... Gente, quando você pega dentro de casa e você traz o teu vizinho, ele não conhece Jesus. Quando você vai para a tua casa e você traz aquele que é teu amigo no teu trabalho, que reparte contigo a mesa na hora que você vai almoçar no refeitório da sua empresa, da sua indústria, como que eles vão receber de você aquilo que você tem para dar? Só tem um jeito. Levi fez uma festa na casa dele, chamou Jesus e chamou quem? E chamou aquela turma que andou na vida que nem ele andou na vida. E foi ali naquela casa que Jesus ele vai dizer, mas vem cá, você é crente, você anda com esse sujeito? Jesus vai dizer, ó, o Filho do Homem, ele não veio para chamar justos, ele veio para chamar pecadores ao arrependimento. A tua casa vai ser a experiência de você trazer pessoas que nunca vão botar o pé dentro da igreja, nunca. O movimento de células, o moving, é uma abertura que você dá da sua própria vida para Deus usar você como ministro do evangelho, como profeta de Deus, como pastor de ovelhas. Talvez você não esteja pronto para pastorear uma multidão. Fala, pastor, eu tenho meus próprios problemas. Eu tenho o próprio meu casamento que está balançado, tenho o próprio relacionamento com meu filho que não está bom. Pastor, eu tenho um monte de coisa que eu estou querendo com Deus e não espero, e não encontro, e não consigo receber. Tem milagres que eu ainda estou à espera. Mas no meio de tudo isso, no meio de toda a experiência que você está tendo, Deus usa você como usou quem? Um moço publicano, que depois vem a ser o primeiro a anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Todo mundo, gente, que começa a ler a Bíblia, você fala assim, começa pelo Novo Testamento. Muita gente fala assim, começa no Evangelho de João. Eu, pastor Lobo, eu prefiro o Evangelho de Marcos. Mas o que sacudiu minhas estruturas, logo que eu li a Bíblia, foi o Evangelho de Mateus. Um publicano, um desprezado, um desprezível. Que os fariseus, os santarrões, os perfeitinhos, os religiosos perfeitos, diziam, não, você está na casa de Levi? Você está teu mestre come com esse tipo de gente? É dentro dessa casa que vai entrar a salvação para prostitutas e publicanos. Jesus vai dizer, em verdade vos digo que prostitutas, que meretrizes e pecadores entram diante de vós no reino dos céus. É um lugar de perdão. Ainda estamos no Evangelho de Lucas, agora vamos para o capítulo 7, verso 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, agora mudou a história. Ele estava na casa do pecador, daquele que todo mundo tinha nojo, daquele que falava assim, esse aí não presta, esse não tem salvação, esse aí, ó, deixa que ele vai ser combustível do inferno. Agora ele vai para a casa de um outro, que todo mundo acha que ele é o olha, ele se veste de santo. Jesus foi à casa dele, reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher, agora vai ter um escândalo aqui. Certa mulher daquela cidade, uma pecadora. O que era uma mulher pecadora? Você faz ideia do que era uma mulher pecadora, gente? Por que a Bíblia diz que ela era pecadora? Porque havia aqui algo chamado imoralidade sexual. É isso que havia aqui. Por isso que ela chama, não é que ela era linguaruda, não é que ela era invejosa, não é que ela era cínica, era imoral. Aí essa moça, que ficava girando bolsa na esquina, que tinha lá uma página, estou traduzindo para a versão atualizada do Pastor Lobo, né? Tinha uma página do Instagram, que ela vendia seus favores, ela aparece lá na festa. Trouxe um frasco de alabastro com perfume,
se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Nossa casa, até a casa do fariseu, é um lugar de perdão. Essa mulher, ela está demonstrando o amor dela. Já viu gente escandalosa no culto? Você está ali tudo bonitinho, aí tem um sujeito que está pulando, está gritando, está dando salto mortal, carpado para trás, ele está dançando, está batendo palma, e tem aquele sujeito que é o quê? Aleluia, Jesus. Tem gente que bate palma que nem pinguim. Não é assim? Na igreja é liberdade. Você aqui não é obrigado a nada, não. O pastor diz, levanta a tua mão, vamos orar. Você adora a Deus, querido. É Deus que recebe a tua adoração. Você não está adorando para os outros ver, você está adorando para Deus ver. Tem gente que canta, que grita, que berra. Tem gente que fica caladinho. É o coração dele diante do Senhor que Deus vai investigar. Deus, ele visita o quê? O coração da gente. Deus não vê a aparência. Ele vê o que está aqui dentro, aquilo que está em oculto, aquilo que motiva a nossa vida. E aqui, essa moça chega por trás, derrama um perfume, e aquilo, gente, você entrando dentro da cultura judaica, aquilo era um escândalo. O povo fica louco, o que essa mulher está fazendo? A Bíblia vai dizer, tanto em João 12, como em Marcos capítulo 14, que Judas fica tão irritado com isso aqui, com essa passagem, que ele dali sai para trair Jesus e vender ele por 30 moedas de prata. Aquele ganancioso, ladrão, ele roubava do dinheiro das moedas, das ofertas de Jesus. E era discípulo de Jesus. Mas aquela mulher faz um escândalo. Por quê? Porque quem muito ama, é porque muito foi perdoado. Esses irmãos que andaram aí bagunçando na vida, enlouquecidos. Pastores, eu era da vida louca, eu era da pá virada. Aí chega na igreja com um monte de marcas, com um monte de cicatrizes do pecado. Esse povo é o povo que escandaliza você. E Jesus vai dizer, em seguida, ainda estamos em Lucas 7, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher? Está vendo essa aqui? Está vendo esse louco aqui no culto? Está vendo esse homem que grita, essa mulher que grita, esse garoto que vem aqui na frente dançar, que vem adorar a Deus? Você está vendo? Você sabe por que Davi ficou nu quando a Arca da Aliança entrou em Israel? Sabe por quê? Gente, ele está dançando para o Senhor. Mical, a mulher dele, fala assim, você não tem vergonha de fazer isso no culto? Você não tem vergonha? As mulheres de Israel tudo reparando em você? E ele falou assim, eu estava adorando o Senhor. Miriam, gente, viveu a vida inteira escrava. Tu sabe o que é ser escravo? No dia que o mar abre, no dia depois da Páscoa, quando ela passa pelo mar vermelho, o mar se abre, gente, ela toca tamborim, ela samba na avenida, aí pronto. Você entendeu o que ela faz, mas ela faz para o Senhor, ela não faz para Exu, que nem a escola de samba fez, não. Ela faz para o Senhor, e aquilo escandaliza o povo. Mas por quê? Porque quem muito escandaliza, quem muito ama, quem muito faz estardalhaço, muito foi perdoado. Jesus diz, entrei em sua casa, você não reagiu, você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou com os meus pés com as suas lágrimas e as enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, minha cabeça cheio daquele barro, daquela poeira, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito. Dentro de casa, a gente tem liberdade para quê? Para dizer para Deus quem nós somos. Dentro de casa, a gente tem liberdade para quê? Para ser exatamente em quem nós somos. Dentro de casa, você não tem vergonha de orar. Dentro de casa, você não tem vergonha de orar em público. Aliás, Jesus diz que dentro de casa, você fecha a porta do teu quarto em casa, e Deus, que entra na tua casa e vem em secreto, Ele te recompensa publicamente. Casa é o lugar de ressurreição familiar. Lucas capítulo 8, Marcos capítulo 5, conta a história desse homem chamado Jairo. Esse homem, o príncipe da sinagoga, o homem mais importante daquela região, ele vai se encontrar com Jesus. Veio
e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, cerca de 12 anos, estava à morte. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe da criança. Ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se, ou Talita cumi. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Sabe o que está faltando para muita gente? Implorar para que Jesus entre na sua casa. Esse homem, eu gosto dele por quê? Porque ele vai pegar a mão. Jesus está chegando de uma noite que ele não dormiu não, gente. Foi uma noite de tempestade no mar da Galileia. Gente, os discípulos achavam que o barco ia afundar. E a gente ainda está em Lucas. Essa história em Lucas vai terminar no capítulo 22, é a última visita dele. Aí esse camarada pega Jesus pela mão e arrasta Jesus. Vem comigo, porque minha filha está morrendo. Quando você traz Jesus para dentro da sua casa, quando você traz Cristo para dentro da sua casa, aquilo que está morto. Tem gente aqui que filho não fala com o pai. Tem gente que esposa não fala com o marido. Tem gente que não consegue ter uma relação de paz com gente que deita na própria cama. Gente que vive o próprio pão e a própria mesa. Gente que fala assim, para mim ele já morreu, ela já morreu. E ele pega esse Cristo, esse Deus, leva para dentro da sua casa. Muita gente vai encontrar com ele no caminho e vai dizer assim, não incomode o mestre, tua filha já morreu. Não incomoda mais, já não tem mais esperança. Aí Jesus, cadê aquela fé que você tinha quando você foi implorar para mim? Bora, eu vou contigo. Presta atenção em mim, ouve o que eu estou dizendo, sou eu que restauro. E ali ele experimenta, ali nós temos uma experiência de uma ressurreição, onde Jesus está apontando, está vendo essa moça que morreu aqui? Está vendo que ela ressuscitou dentro da tua casa? Ele está anunciando, ele está profetizando o que vai acontecer depois comigo e com você. A ressurreição está vindo por aí. A morte chega para todo mundo, mas a ressurreição vem para quem? Para quem crê em Jesus, a primeira ressurreição. Ele continua, capítulo 10, lugar de compartilhar a palavra de Deus. Aqui, Marta e Maria também chamam Jesus. Marta está fazendo comida boa. Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo a mensagem do Evangelho. Marta está preocupada, porque Maria não faz nada, porque ela acha que ouvir a palavra de Deus é não fazer nada. Mas Jesus diz, olha Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Dentro da tua casa, é o lugar onde a palavra de Deus tem que ser anunciada, tem que ser profetizada, tem que ser compartilhado. Quando você leva uma célula para dentro da sua casa, ou quando você pega a sua família e leva para dentro de uma célula dentro de casa, você vai compartilhar não só a palavra de Deus, mas as experiências de milagres que cada um de nós tem aqui. Você tem um milagre para contar. Você tem uma transformação. Existe um motivo para você estar aqui. Não é que você acordou de manhã cedo e falou assim, vou virar crente. Deus, ele se moveu de alguma maneira em teu favor. O teu pai contou para você quem era Deus. A tua mãe falou para você sobre Deus. Minha mãe, ela me pegava toda semana, ela me fazia entrar dentro da igreja e falava assim, vamos rezar e vamos falar com o papai do céu. Minha mãe me ensinou, apesar dela não conhecer o Evangelho, porque ela nunca leu a Bíblia, mas ela me ensinou a ter temor do Senhor. São experiências que a gente tem dentro de casa, que faz com que os nossos filhos, compartilhando a palavra de Deus, conheçam o Deus que a gente serve. E por fim, o Espírito de Deus em casa. Ele respondeu, a entrada na cidade, isso é Lucas, capítulo 22. Vai ser a última vez que Jesus vai entrar numa casa, antes da ressurreição. Você sabe que ele vai entrar numa casa em Emaús, ele vai visitar o povo. Então, diz assim, ele respondeu, ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem carregando pote de água. Sabe quem era esse homem? Marcos,
o autor do Evangelho de Marcos. É esse sujeito aqui, ó. Lembra que Levi, o publicano, o imprestável, o nojento, o desonesto, lembra dele que fez uma festa? Lembra do Zaqueu? Pronto, agora tem outro aqui, outro evangelista. Encontrarão um homem carregando um pote de água, sigam-no até a casa em que ele entrar. Essa casa se torna o local da última refeição de Jesus. Vai ser a última ceia. É aqui. Aquele povo, depois que Jesus ele é crucificado, ressuscita, ele se reúne de novo na festa do Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, a festa da colheita, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a... Hein, gente? Encheu o quarto da casa, foi isso? Encheu a cozinha, encheu a sala, encheu toda a casa que estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Querida, a tua casa pode ser uma casa, você pode arrastar Jesus, você pode convidar Jesus, você pode implorar Jesus, você pode visitar a casa de alguém, como aquele paralítico visitou a casa de alguém. Você pode trazer para a sua casa gente que não é de Deus. Agora, você não pode ser influenciado. Pelo quem? Pelo pecador. Você tem que contaminar ele, se eu posso usar esse nome, para que ele entregue a vida a Jesus. Eu fui edificado na minha vida dentro de uma casa. Tem um irmão que já foi membro dessa igreja muitos anos atrás, hoje não está mais aqui, muitos anos atrás, que ele me levava para dentro da casa dele, para me ensinar e me dar a direção dos primeiros passos do Evangelho. É dentro das casas que Deus levanta os evangelistas, como Levi, como João Marcos, o evangelista Marcos. É dentro de casa que Deus levanta homens e mulheres que vão sacudir e vão incendiar esse mundo com o Evangelho do Reino. Querido, eu queria muito desafiar você hoje, em primeiro lugar, a abrir a sua vida para Jesus entrar. Em segundo lugar, para você jogar fora o teu preconceito contra aqueles que estão perto de você, trabalham com você, estudam com você, são seus vizinhos, que você acha, ó, para esse aqui não tem jeito. Tem gente que acha que nem o próprio marido tem jeito. Tem gente que acha que nem a própria esposa. Eu estou falando de vizinho, eu estou falando de filho, eu estou falando de pai, eu estou falando de sogro. Não, esse não tem jeito. A Bíblia aqui vai te dar aqui um caminhão, um rosário. Vai te dar aqui um monte de exemplos de pessoas que dentro de casa tiveram suas vidas transformadas. Então, quando você abrir a tua casa, abre tua casa, mas abre também o teu coração para a esperança da salvação. Tem um monte de gente que se mostra forte aí, mas está o coração todo fragmentado, todo machucado, que só precisa de um abraço. Está do lado de você. Em segundo lugar, se você não pode abrir a sua casa, pega a sua família e leva para uma casa. Nós temos células hoje espalhadas sobre praticamente quase todos os bairros mais próximos aqui da gente, mas tem muita gente de fora, tem muita gente, tem célula em Almirante Tamandaré, tem célula em Araucária, a igreja está crescendo, e a melhor maneira da gente alimentar e trazer fé, fazer com que os milagres aconteçam, são dentro das casas. Eu comecei dizendo que os pastores atendem aqui, mas o mesmo Deus que está aqui, é o Deus que vai contigo para a tua casa, é o Deus que você abre a tua casa, para que ele entre na sua casa. É o Deus que quer encher tua casa, todos os cômodos com a presença de Jesus e com esse poder do Espírito Santo. A gente tem experiências, e você tem experiência, eu tive experiências daquilo que Deus fez dentro das nossas próprias casas. Não só os exemplos bíblicos, mas também os exemplos pessoais. Bom Retiro tem um bom nome. Bom Retiro é um bom lugar. É um lugar mesmo de paz. Mas a gente quer que o Bom Retiro, ele seja levado para dentro da sua casa. Se você quer receber uma célula na sua casa, ao final do culto, o time de células vai estar lá os pastores, os líderes de célula, os nossos vão estar lá. Eu quero uma célula. Eu moro em tal bairro, eu tenho aqui o meu telefone, meu WhatsApp, e eu quero
ter uma célula. Tem célula de jovens, tem célula de adolescentes, do Jump. Existem células do povo mais velho, existe mais célula daqueles que têm filhos pequenos. A minha filha tem uma célula para quem? Para quem tem a idade dela, para quem tem filho na idade dela. Você não pode ficar de fora desse movimento. Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar. Pastor, para eu ser membro dessa igreja aqui, eu preciso estar em célula? Olha para mim. Não precisa. Tem células para solteiros, tem células para irmãos e irmãs que são viúvos, tem célula para todo tipo. Agora, é o lugar onde Deus visita a gente, é o lugar onde Deus faz os seus milagres, é o lugar onde nós temos experiências de ressurreição, amém? Feche teus olhos em nome de Jesus, vamos orar. Se você hoje, feche teus olhos, se Deus falou com você hoje, de alguma maneira, e você quer pedir o socorro do Senhor para sua casa, só levante sua mão, só levante. Eu quero socorro para minha casa. Deus abençoe vocês, todos vocês, pode levantar sua mão. Eu quero o socorro, Deus abençoe todos vocês. Pode baixar sua mão. Se você hoje quer fazer como Jairo, implorar para Jesus, Jesus, vem para minha casa, é urgente. Você está num senso de urgência. Tem gente dentro da sua casa que pode morrer. Tem da sua casa que está ameaçado. Tem da sua casa que recebeu uma notícia e falou, pastor, é agora ou nunca. Se você precisa da urgência do milagre, levanta a sua mão em nome de Jesus. Eu quero implorar para que Jesus, Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Pode abaixar sua mão. Se você quer fazer um convite, você quer dizer para Deus, ó Deus, entra na minha casa, como diria o cantor, entra na minha vida. Se você quer compartilhar experiências, se você quer ser usado para ganhar vidas para Jesus, para mudar as histórias, levanta a sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe. Se você quer abrir a sua casa, eu pastor, eu quero abrir minha casa. Eu não sei fazer, eu não estou treinado para fazer, eu não fui discipulado para fazer, mas eu quero abrir a minha casa para que um líder de célula venha e esse líder de célula traga a presença de Deus, a palavra de Deus para minha casa. Se você quer isso, levante sua mão. Diga, eu quero. Amém. Deus abençoe vocês. E por fim, e mais uma vez, se você é um homem ou mulher que quer ter comunhão, quer compartilhar a palavra, quer receber oração, quer orar, quer conhecer, quer se enturmar, quer viver com Deus. Tem muita gente que está esfriando na fé, porque fica longe do povo de Deus. Gente, o povo de Deus não é povo perfeito. O povo de Deus é um povo escolhido para a gente experimentar o poder de Deus. Se você quer participar de uma célula, levante sua mão em nome de Jesus. Eu vou orar por todos vocês. Podemos cantar um louvor, pastor? Estamos prontos? Enquanto nós cantamos um louvor, todos vocês que levantaram suas mãos, pega a mão de quem está do seu lado, vem aqui à frente, que nós vamos orar por vocês. Eu vou orar por vocês antes de despedir. Sai do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração agora. Coloca. Todos vocês, Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que essa manhã nós fazemos um apelo ao Senhor. Entra na nossa casa, Pai, porque eu e minha casa, os teus filhos e a casa deles, servirão apenas ao Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor investigue dentro de nossas famílias as razões das nossas perdas, dos nossos tropeços. Nós precisamos da urgência do Senhor. Nós precisamos do Senhor agora, Senhor Deus, agora. Nós queremos te trazer para bem pertinho da nossa casa. Queremos ouvir a voz do Senhor. Queremos ser preenchidos com a presença do Teu Espírito Santo. Queremos ver a nossa família levantar das macas. Queremos ver os nossos casamentos que estão paralisados, Senhor Deus, serem levantados pelo perdão. Queremos experimentar, Deus, o milagre dentro da nossa família. Queremos compartilhar a nossa fé. Queremos trazer para dentro de nossa casa familiares, amigos, homens e mulheres enfraquecidos na fé. Nós queremos te convidar, Deus, para tirar de nós
todo o preconceito que nós temos, achando que existem pessoas que não podem ser alcançadas pelo Teu Evangelho. Vem, Senhor, para a nossa casa. Faz de nós, Senhor Deus, um instrumento do Teu dom. Usa a nossa boca para alimentar com a palavra de Deus aqueles que estão famintos da Tua presença. Usa as nossas mãos para que a gente possa orar por aqueles que precisam do Senhor e que precisam de uma resposta do céu. Pai, em nome de Jesus, nós hoje fazemos como fez Levi, como fez Zaqueu. Hoje nós queremos uma vida transformada, queremos ouvir do Senhor. Hoje salvação entrou nessa casa, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os teus filhos, abençoa cada líder de célula, cada pastor, cada homem e mulher que tem colocado a sua vida a serviço do teu reino, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dizer amém comigo, gente? Ali atrás tem os líderes de células, tem um diácono. Não sai daqui sem pegar o telefone, sem deixar o telefone, seu endereço. Gente, em segundo lugar, eu preciso dizer para vocês, a melhor maneira de você fazer parte da igreja, de fato compartilhando a sua fé, vivendo esse movimento que a gente tem aqui. Mas se você não tem igreja, queria que você buscasse ali no final o pastor Paulo. Ele está com o time dele ali, para você ser integrado aqui à igreja, amém? Se você não foi batizado ainda, nós teremos o próximo classe de batismo já começou, e você precisa passar pelas águas, amém? Deus abençoe sua vida. Nós vamos continuar louvando, eu vou dar a bênção, pastor, mas eu quero ir lá para a porta para cumprimentar todos vocês, tá bom? Não estou em campanha não, mas eu quero dar um abraço em todos vocês, amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, seja sobre sua vida. Deus abençoe, até mais tarde, e para você que vem amanhã, até amanhã, em nome de Jesus.